Alguns artistas se tornam famosos, outros se tornam lendários, mas poucos conseguem mudar a cultura mundial. E quando falamos de música, dança e espetáculo, é impossível não pensar em Michael Jackson, o homem que o mundo passou a chamar de rei do pop. Mas como ele se tornou esse fenômeno mundial? E o que aprendemos do seu sucesso, das polêmicas e da sua trágica morte? Antes de seguir com o conteúdo deste vídeo, quero que você deixe um like e se inscreva no canal. Compartilhe também o vídeo com quem é fã de Michael ou gosta de cultura pop, curiosidades e reflexões profundas. Conto com a sua ajuda. Bom, para contar a história do Michael, temos de lembrar que antes dos palcos, dos recordes de bilheteria e das multidões gritando seu nome, existia apenas um menino. Um menino nascido em 1958 na cidade industrial de Gary, no estado de Indiana, dos Estados Unidos. Michael era um dos 10 filhos de Joseph e Catherine Jackson. Seu pai, Joseph Jackson, trabalhava em uma siderúrgica e tinha um sonho ambicioso: transformar seus filhos em músicos profissionais. Ele era conhecido por ser extremamente exigente e disciplinador, algo que muitos anos depois o próprio Michael diria ter sido uma experiência muito difícil. Por outro lado, havia também a influência marcante de sua mãe, Catherine Jackson. Catherine era conhecida por ser uma pessoa amorosa com os filhos. Como testemunha de Jeová, ela buscava educá-los com princípios bíblicos e valores espirituais. Segundo relatos da própria família, em alguns momentos da juventude, Michael chegou até mesmo a participar da pregação de casa em casa, algo comum para quem é desta religião. Isso até é retratado no filme Michael, como podemos observar nessa imagem vazada das gravações do filme. Essa mistura de influências, disciplina intensa de um lado e formação espiritual do outro, acabou moldando profundamente a personalidade de Michael. Mas a verdade é que a infância de Michael estava longe de ser comum. Enquanto outras crianças brincavam depois da escola, ele passava horas ensaiando música e dança com os irmãos. Ensaios longos, repetitivos e sob grande pressão. If she hit me, I would hit her back, which was terrible. And I would run around the house and hide and all that stuff. But I would really get it more than anybody. E aqui surge uma reflexão muito interessante. Em outro vídeo do canal, nós falamos sobre livre-arbítrio e sobre como nossas escolhas e nossa personalidade são influenciadas por circunstâncias da vida. Então fica a pergunta: será que se Michael tivesse tido uma infância tranquila, comum, ele teria se tornado o fenômeno artístico que se tornou? Não que o sofrimento que ele passou tenha sido algo bom, não é isso. Mas pense nesse dilema. Se fosse possível eliminar todo o sofrimento físico e psicológico que ele viveu, mas o preço disso fosse que o mundo nunca conheceria o maior artista da música pop, se essa decisão dependesse de você, você aceitaria essa troca? É apenas uma reflexão, porque uma coisa é certa: toda aquela disciplina intensa e todos aqueles ensaios deram resultado. No final dos anos 60, os irmãos Jackson formaram um grupo que logo chamaria a atenção da indústria musical: os Jackson 5. No começo, eles se apresentavam em concursos locais, clubes e pequenos palcos. Mas algo ficava claro para qualquer pessoa que assistisse: Michael era diferente. Mesmo sendo apenas uma criança, o menor deles, sua presença de palco era impressionante. Ele cantava com potência, dançava com naturalidade e demonstrava uma confiança que artistas adultos muitas vezes levavam anos para desenvolver. Em 1968, o grupo chamou a atenção da lendária gravadora Motown, responsável por revelar grandes nomes da música americana. Foi o início de uma ascensão meteórica. Entre 1969 e 1971, o Jackson 5 lançou uma sequência de sucessos que dominaram as paradas musicais: I Want You Back, ABC, I'll Be There. Algo raro aconteceu. Os 4 primeiros singles do grupo chegaram diretamente ao primeiro lugar da Billboard, um feito histórico na época. Michael tinha apenas 11 anos. O grupo começou a aparecer em programas populares e rapidamente o jovem Michael se tornou o rosto mais reconhecido da banda. The Jackson 5. So let's have a fine welcome. Nos bastidores, a dinâmica familiar continuava intensa.
Ensaios constantes, agendas lotadas e uma disciplina rígida mantinham o grupo sempre preparado. Era evidente que algo maior estava acontecendo. Aquele menino que encantava a plateia aos 11 anos, em pouco tempo, deixaria de ser apenas o vocalista de um grupo e começaria a se transformar no maior fenômeno da música pop que o mundo já viu. O Jackson 5 continuava fazendo sucesso, mas Michael já demonstrava ambições muito maiores. Ele queria experimentar novos estilos, participar mais das decisões criativas e construir uma identidade própria como artista. Foi nesse período que surgiu uma parceria que mudaria completamente sua carreira. O lendário produtor Quincy Jones. E tá incrível a fidelidade do filme Michael ao retratar esses dois. Olha isso, pessoal. Can you lower the lights for me, please? Okay, but remember, in here, keep those feet still, my man. Os dois se conheceram no final dos anos 70 durante a produção do filme musical The Wiz e rapidamente perceberam que havia ali uma sintonia artística rara. Dessa parceria nasceu em 1979 o álbum Off the Wall. O disco foi um enorme sucesso. No filme, até replicaram a capa do álbum com o rosto do Jafar Jackson, sobrinho do Michael, que vai atuar fazendo o papel do tio no filme. Você não acha que tá bem parecido? Ficou incrível a similaridade. Misturando pop, soul, funk e disco music, o álbum revelou um Michael Jackson muito mais maduro no sentido musical. Hits como Don't Stop Till You Get Enough e Rock With You, essa é uma das minhas preferidas, inclusive, dominaram as rádios e mostraram que ele já não era mais apenas o garoto prodígio do Jackson 5. Agora ele era um artista solo completo. O álbum vendeu milhões de cópias e consolidou Michael como uma das grandes estrelas da música mundial. Mas, curiosamente, para ele, aquilo não era suficiente. Michael acreditava que poderia ir ainda mais longe. Ele queria criar o maior álbum pop já produzido. E essa ambição quase obsessiva acabaria levando ao projeto que mudaria a história da música. Um álbum que dominaria as paradas e mudaria sua vida completamente. Em 1982, aquela ambição de criar o maior álbum pop da história finalmente se materializou. Nascia Thriller. Produzido novamente em parceria com Quincy Jones, o álbum não foi apenas um sucesso, ele se tornou um fenômeno cultural sem precedentes. Faixas como Billie Jean, Beat It e a própria Thriller dominaram rádios no mundo inteiro. Michael não estava apenas revolucionando a música, ele estava mudando a forma como a música era apresentada. Os videoclipes começaram a se transformar em verdadeiros filmes, verdadeiros curta-metragens. O clipe de Thriller, por exemplo, trouxe algo completamente novo para a época. Narrativa cinematográfica, coreografias marcantes e efeitos visuais que, para a época, eram simplesmente revolucionários. Mas, junto com toda essa inovação, existe um detalhe que é pouco comentado: um possível conflito interno. Michael havia sido criado com princípios espirituais muito bem definidos, e o tema do clipe, envolvendo elementos como terror, ocultismo, podiam entrar em choque com aquilo que ele acreditava. E talvez isso explique uma decisão curiosa. Logo no início do clipe, Michael fez questão de incluir um aviso dizendo que aquela produção não refletia suas crenças pessoais sobre o ocultismo. Isso levanta uma questão interessante. Até que ponto um artista consegue separar sua arte dos valores que carrega? E se ele nunca tivesse gravado Thriller? E se ela não tivesse feito tanto sucesso? Bom, de toda forma, os números impressionam até hoje. Thriller se tornou o álbum mais vendido da história da música, com estimativas que ultrapassam 70 milhões de cópias no mundo. Em 1984, Michael conquistou 8 prêmios Grammy em uma única noite, um recorde histórico que consolidou definitivamente seu título de rei do pop. Olha como eles retrataram isso no filme. A roupa, os detalhes, o cabelo, tudo exatamente igual ao que aconteceu na vida real. Michael havia se tornado um fenômeno global. Seu estilo influenciou dança, moda, videoclipes e performances ao vivo. Movimentos como o famoso Moonwalk viraram marca registrada e passaram a ser imitados em todo o planeta. Mas a fama em um nível tão extremo também traz consequências. E com o passar dos anos, o mesmo artista que dominava o mundo da música começaria a enfrentar um período cada vez mais turbulento de polêmicas e pressões públicas. I have a skin disorder.
that destroys the pigmentation of the skin is something that I cannot help, okay? But when people make up stories that I don't want to be who I am, it hurts me. A vida de Michael nunca foi feita apenas de aplausos. A partir dos anos 90, começaram a surgir acusações graves contra o artista. Em 1993, Michael foi acusado por um menor de abuso sexual infantil. O caso acabou sendo resolvido fora dos tribunais em um acordo civil e não houve julgamento criminal naquela ocasião. Vale lembrar que fazer um acordo civil não significa necessariamente admitir culpa. É um princípio muito antigo que até escritos sagrados reconhecem. Anos depois, em 2003, novas acusações surgiram após um documentário controverso exibido na televisão. Michael foi então formalmente acusado de diversos crimes, incluindo abuso sexual de menor, conspiração e fornecimento de álcool a um menor. O caso levou a um dos julgamentos mais acompanhados da história do entretenimento. Durante meses, testemunhas, especialistas e membros da família foram ouvidos no tribunal. A imprensa do mundo inteiro acompanhava cada detalhe. Em 2005, após todas as evidências serem analisadas, o júri chegou ao veredito final. Michael Jackson foi considerado inocente de todas as acusações. Mesmo assim, o impacto das acusações e da intensa cobertura da mídia acabou marcando profundamente sua imagem pública. Enquanto o mundo discutia sua reputação, Michael ainda planejava um retorno grandioso aos palcos. Em 2009, ele anunciou uma série histórica de shows em Londres chamada This Is It. Inicialmente seriam 10 apresentações, mas a procura foi tão gigantesca que o número acabou sendo ampliado para 50 shows. Cerca de 750 mil ingressos foram vendidos do dia para a noite. O mundo inteiro queria ver de novo o rei do pop no palco. No dia 24 de junho de 2009, apenas um dia antes da sua morte, Michael ainda estava ensaiando no Staples Center, em Los Angeles. Pessoas que participaram dos ensaios relataram que ele parecia animado, cheio de energia enquanto se preparava para o retorno. Mas, infelizmente, na manhã seguinte, tudo mudaria. Em 25 de junho de 2009, Michael Jackson foi encontrado inconsciente em seu quarto na casa onde morava em Holmby Hills, em Los Angeles. Seu médico pessoal, Conrad Murray, tentou realizar manobras de reanimação. Paramédicos chegaram ao local e levaram Michael ao Ronald Reagan Medical Center, mas pouco tempo depois ele foi oficialmente declarado morto. A autópsia revelou que a causa da morte foi intoxicação aguda por Propofol, um anestésico hospitalar extremamente potente combinado com outros sedativos. Especialistas destacaram um ponto importante: o Propofol não é um medicamento comum para tratar insônia. Ele é normalmente usado em hospitais durante cirurgias e exige um monitoramento médico rigoroso. Administrar esse tipo de substância em uma residência, sem equipamentos adequados, representa um risco extremamente alto. A investigação concluiu que houve negligência médica. O médico Conrad Murray foi levado a julgamento e, em 2011, foi considerado culpado de homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção de matar. A sentença foi de 4 anos de prisão. Murray acabou cumprindo cerca de 2 anos, sendo libertado posteriormente por bom comportamento. Até hoje, muitas pessoas discutem os detalhes daquele dia. Alguns levantam teorias envolvendo interesses da indústria musical ou disputas financeiras em torno do patrimônio de Michael. Mas é importante dizer com clareza que todas essas teorias nunca foram comprovadas. E apesar de todas as controvérsias, algo permanece indiscutível: o impacto cultural de Michael Jackson. A música que continua sendo ouvida em todo o mundo. As coreografias que ainda continuam sendo imitadas. Os álbuns que continuam influenciando novas gerações de artistas. Em uma de suas músicas mais famosas, Michael canta: se você quer tornar o mundo um lugar melhor, comece olhando para você mesmo e fazendo uma mudança. Talvez essa seja uma das mensagens mais fortes que ele deixou. Será que um dia veremos novamente um artista com o impacto de Michael Jackson? Ou, quem sabe, será que um dia veremos de novo o próprio Michael? E antes de terminar, você acha que seria interessante um vídeo aqui no canal sobre o efeito borboleta? Se essa ideia te parece curiosa, deixa aqui nos comentários que eu tô louco para saber.